Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Eu vou começar falando o estudo para vocês, contando que eu estou muito feliz em estar retornando à casa de Fabiano. Mas aí a gente vai falar o título, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Felicidade não é deste mundo. Ué, como é que Karina está feliz e o título diz que a felicidade não é deste mundo? Então tem alguma coisa aí que está um pouco diferente. Precisamos entender o que os espíritos querem nos dizer com esta frase. Se a gente fizer um passeio lá sobre o capítulo 1 da Gênese, o capítulo tem o seguinte título: Caráter da Revelação Espírita. E o que esse capítulo traz para a gente? Ele vai falar sobre aspectos importantíssimos do Espiritismo, como ele chegou, como foi o trabalho de Allan Kardec. Mas em um determinado momento deste capítulo, que não é pequenininho, e eu recomendo que todos devem conhecer, tem a informação importantíssima de que Jesus, para nós, é importantíssimo. Jesus é apresentado na doutrina espírita como nosso guia, aquele que nos conduz, como nosso modelo, aquele que nós devemos copiar, conhecer. E ainda é dito que o Espiritismo ele está de acordo com o Evangelho trazido por Jesus. Que o Espiritismo ele não vem negar o Evangelho de Jesus. Ele vem, ao contrário, trazer o verdadeiro entendimento para o que Jesus quis nos falar. E por que isso? Será que Jesus já não é perfeito? As suas lições não são excelentes? Sim. Mas acontece que Jesus, na sua grande sabedoria, ele falou aos homens da época o que os homens tinham a condição de compreender. O que era possível de acordo com o entendimento, de acordo com a evolução. E aí, lá na Gênesis existe um recorte, vamos dizer assim, de uma passagem do Evangelho que fala que Jesus enviaria a nós o Consolador, que viria, este Consolador prometido, explicar, dar o verdadeiro sentido ao seu Evangelho, desenvolver lições que podem não ter sido entendidas no seu verdadeiro sentido. E nós, espíritas, podemos nos dizer cristãos, podemos falar de Jesus com muito amor, com muita tranquilidade, mas acreditamos que o Espiritismo é este Consolador, que o Espiritismo consola, que o Espiritismo nos fortalece, que o Espiritismo nos faz ter fé no futuro. E aí, se o Espiritismo é o grande Consolador, a primeira vez que eu olhei essa frase, a felicidade não é deste mundo, eu não me senti consolada. Se eu não me senti consolada e o Espiritismo deve consolar, precisamos então hoje ver qual é o sentido para esta frase. Porque se nós apresentarmos a alguém, simplesmente dizemos assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, a felicidade não é deste mundo. A pessoa vai dizer, nossa, eu vou passar a minha vida inteira infeliz. Mas se nós dissermos a ela, olha, essa frase aqui, estamos entendendo que a felicidade plena, a todo instante, completa, não é deste mundo. Que todos nós temos os nossos desafios. Que nós temos momentos felizes, mas temos momentos que ficamos tristes. Aí eu já começo a me sentir consolada, porque eu começo a pensar que eu não sou a única pessoa encarnada a ter momentos difíceis. Nessa perspectiva, a gente vai começar o nosso estudo de hoje. Mas primeiro,
começando do início, o que o dicionário diz para nós que é felicidade? Felicidade é um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo, acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso, aventura. Apesar da gente dar a definição, eu acredito que todos nós conhecemos um pouco desse sentimento. A gente adoraria realmente estar muito tempo feliz. E que bom que a gente tem momentos felizes. Então, aqui já estamos começando o nosso estudo, entendendo que ter momentos felizes na Terra é possível. O que não é possível é ser feliz a todo momento. E aí o Evangelho, lá no item 23, começa da seguinte forma: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Observem o detalhe da palavra sem mescla, que eu fiz questão de colocar verdinho. Olha só, a gente vai atrás dessa felicidade plena, uma felicidade que não seria assim, não cessa, né? E aí ele diz que essa felicidade a gente corre, mas ela foge. Entretanto, malgrado as vicissitudes, malgrado as dificuldades que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Olha o que os Espíritos estão dizendo. Que a felicidade sem mescla, não, mas a relativa felicidade, sim. Já começou a me consolar, já estou mais animada. Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. É coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, muitas das vezes, nós concentramos a nossa energia em bens perecíveis, que se acabam. Muitas vezes o homem dedica toda a sua encarnação em conquistar coisas materiais, como se essas coisas materiais fossem o sentido da sua vida. Karina, então você está querendo dizer que nós não podemos comprar? Não. Estamos querendo dizer que o objetivo da nossa encarnação não é aquilo que acaba. Que o objetivo da nossa encarnação é o nosso desenvolvimento moral. Mas que comprar faz parte. Que ter bens materiais faz parte da nossa experiência evolutiva. Que a matéria, se ela existe, é porque tem uma finalidade. E que o grande desafio não é rejeitar a matéria, é aprender a usá-la com equilíbrio. Então, aqui, a gente começa a ter uma ideia de que, muitas vezes, essa felicidade é buscada em coisas que se acabam. Como se diz no ditado popular, caixão não tem gaveta. Então, amontoar coisas que eu, como espírito imortal, não levo, não é aquilo que vai me trazer momentos felizes. E é verdade, a gente para, às vezes, compra uma coisa que a gente adoraria. Aquela alegria passa rapidinho, né? A gente fica naquele momento, nossa, eu me lembro quando eu comprei uma geladeira nova, eu fiquei numa alegria, eu ficava olhando a geladeira, passava e dizia, olha a minha geladeira. Momento, passa uma semana, você esquece da geladeira. Já não é mais... Você lembra que tem uma geladeira, mas aquele momento, rapidinho passa. E nós que somos espíritos imortais, precisamos cultivar aquilo que não passa rapidinho. Então, ele vai falar exatamente o quê?
que nós poderíamos conquistar essa felicidade já. O que essa palavra complicada, prelibar? Já poderíamos aproveitar por antecipação essa felicidade se nós buscarmos a paz no coração. Olha que interessante. Então a gente já começa a ver que a felicidade que nós tanto buscamos, ela vem de uma conquista íntima. Deixa eu ver se eu... é para cá. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Acho que todos nós, em algum momento, a gente já disse essa frase. Por isso que o Evangelho vem nos consolar. Exclama geralmente o homem de todas as posições sociais. Todas? Então, até aquele companheiro que tem uma fortuna, ganhou na loto, pode dizer isso? Sim. Essa reclamação, meus caros filhos, prova melhor que todos os arrazoados possíveis a verdade da máxima do livro do Velho Testamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Já entendemos que estamos falando dessa felicidade a todo instante. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo os anos primeiros da juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas produzirá felicidade. Nossa, então reencarnar belo, com dinheiro, mas o que ele fala aqui? E com poder, não é o auge da felicidade? Não. Vamos encontrar pessoas, espíritos encarnados, que têm os três e sofrem angústias que nós sofremos. Isso é bem interessante. Mas um homem que muitas vezes é guiado pelo materialismo, por não ter uma direção de uma fé religiosa, pode vir a se equivocar e acreditar que isso é que vai lhe trazer a felicidade. E aí o Espiritismo já está contando para a gente, olha só, não é por aí não, tá? Para a gente já se acalmar e buscar o que é possível. Temos ouvido sem cessar, no meio das pessoas mais privilegiadas, muitas delas em todas as idades, queixarem-se amargamente da situação que se encontra. Então a gente tem, em todas as idades, reclamações de que falta algo. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho, de miséria, tem a sua parte de sofrimento, de desilusões. Então, aquela pessoa que tem uma condição maravilhosa também tem? Tem. Eu me lembrei, sempre que a gente fala de riqueza, quando eu era criança, eu lia muito Tio Patinhas. E eu ficava encantada como criança, porque Tio Patinhas ele tem uma piscina de dinheiro e ele mergulhava naquela piscina. Mas é interessante porque até quem acompanhou os quadrinhos via que Tio Patinhas tinha os seus desafios e seus problemas. Ter uma piscina, né? Claro que a gente está contando aí um quadrinho, né? Eu, quando criança, ficava imaginando alguém mergulhando, aí depois que eu fui crescendo, eu falei, gente, ninguém mergulha em moeda. Mas aí, na fantasia infantil, eu nem questionava isso, achava o máximo, ainda tinha uma régua que ele media e ficava ali voltando. Aí depois a gente se torna espírita, vai ver que esse apego excessivo não nos leva a canto nenhum. Que possivelmente Tio Patinhas desencarnado sofreu porque já não teria mais a piscina para medir a régua, né? Aí, muito bem, vamos lá. Os que apregoam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência se permitirá alcançar o mais alto grau de felicidade que a sua organização comporta, por certo que se iludem e enganam aqueles que os escutam. Então, essas ideias que assim, né?
Olha, você será feliz em uma semana. Você vai conseguir rapidinho. Vai para lá. O Evangelho está dizendo para a gente que isso é uma ilusão. Porque se a felicidade é uma conquista íntima, qualquer proposta rápida de conquista dessa felicidade externa é uma ilusão. Né? E a gente tem, às vezes, nos jornais, tem algumas propagandas, shopping da saúde, conquista da felicidade, como se fosse assim, a gente chegasse ali, vou conseguir, vou obter, vou comprar, vou adquirir, mas aí, que bom que o Espiritismo já está nos alertando. Está demonstrado por uma experiência milenar que só excepcionalmente este mundo oferece as condições necessárias para a completa felicidade do indivíduo. Por que excepcionalmente? Porque há espíritos de grande moralidade que já reencarnaram entre nós e que se consideraram felizes. Jesus é um deles, né? Que a gente não teve uma entrevista direta, embora eu acho que o Evangelho já seja a melhor resposta que a gente precisa. Então, o que nós vamos concluir dessa primeira parte? Embora o texto seja longo, eu achei que fosse importante trazer essa parte para vocês. Que a felicidade está relacionada ao grau de adiantamento moral do espírito. Quanto maior a nossa evolução, mais felizes. Simples assim. Espíritos que reencarnaram na Terra com um grau de evolução elevado são mais felizes. Conseguem, às vezes, ver beleza na simplicidade das coisas. Por que isso acontece? Porque se a gente parar para pensar como nós, espíritos encarnados, ainda temos muitos defeitos, desafios a serem vencidos, nós sofremos, por exemplo, de ciúme. Você sofre de ciúme. Não precisa ninguém fazer nada, você sofre. Está sofrendo de quê? Orgulho ferido. Estou sofrendo, por exemplo, de inveja. Estou sofrendo porque eu queria ter o que fulano tem e eu não tenho. Então, essas questões que nós... Estou sofrendo de apego. Eu estou sofrendo, por exemplo, que eu queria muito ter aquele celular última geração e não tenho. Então, nós ainda sofremos porque não temos ar-condicionado. Olha só. Né? Sofre, não é verdade? Eu compreendo perfeitamente. Então, o que acontece? Essas questões da matéria ainda nos tocam muito os sentidos. Não é para a gente ficar triste, porque o grande ótimo da doutrina espírita é mostrar que nós estamos em progresso. Então, que em cada encarnação a gente vai diminuindo o quanto a matéria nos impressiona, nos toca. Essa encarnação, possivelmente, eu sairei ainda apaixonada pelo ar-condicionado. Né? Ainda tenho muitas questões da materialidade que me tocam. Mas se eu sair dessa encarnação melhor do que eu cheguei, olha que ótimo. Se eu conseguir dizer que eu cumpri no meu esforço e fiz o melhor que eu podia, e aí na outra encarnação também. Saí perfeita não, mas fiz o melhor que eu podia. E aí, ao longo de muitas encarnações, o espírito vai se melhorando. Mais consolador ainda é que os espíritos nos dizem lá no Livro dos Espíritos que todos nós, todos, contamos com muitas existências. Eu acho isso extremamente consolador. Porque eu fico absolutamente encantada com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, e percebo que tem muita coisa que eu ainda não consigo. Mas quando eu tenho a informação de que, vai fazendo a tua parte, confia, segue, mas novas oportunidades nos serão dadas, aí eu me sinto consolada. Então,
E aí, olha que interessante que está lá no trechinho, no item 23 do próprio Evangelho, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Haverá maiores tormentos dos que os que derivam da inveja e do ciúme? Nossa, é um tormento. Noites, às vezes, sem dormir por causa disso. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetualmente febricitantes. Os que não têm e os outros possuem lhes causam insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Então, se nós ainda temos tantos sentimentos de apego, nós sofremos mais. Quanto menor for a intensidade desse sentimento, menos a gente sofre. Karina, mas olha só, eu de repente identifiquei, por exemplo, ciúme em mim. O que eu faço? Começa devagar, diminui a intensidade. Diminui a frequência que você é ciumento. A gente começa no nosso esforço. Né? Até que a gente chega a um estágio. Mas e se eu não chegar nessa encarnação? Fica tranquilo, terá outras. Esse é o consolo espírita. O que não podemos é ficar parando, esperando. É fazer dar a nossa contribuição. E aí eu trouxe um trecho, Joana de Ângeles tem, lá no livro Momentos Enriquecedores, uma página que tem como título Felicidade Possível. Eu achei uma beleza esse trecho. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos que se encontram na terra, nascidos em berço de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne. Experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Todos. Todos os espíritos reencarnados na terra reencarnam em um corpo, passam por desafios, passam por provas, passam por obstáculos a serem superados. Olha que bom, né? Até a Karina, até aquela vizinha, até aquele artista que eu acho maravilhoso, sim. Aí me consola. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Então a pessoa pode aparentar para nós que ela vive uma vida perfeita, mas a gente não está lá na casa dela todos os dias batendo aquele papo e convivendo. Quando a gente começa a conviver, a gente percebe que de repente existe uma imagem que não é real. Porque nós podemos demonstrar coisas que não somos. Nós podemos aparentar o que nós queremos ao outro, né? Então, Joana está chamando a nossa atenção. Mas ela vai nos dar a dica, a nós, que desejamos ser felizes. Todos nós buscamos essa felicidade, esse momento alegre. Ela vai dizer o seguinte: se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. Então quer dizer, Karina, que eu devo viver a vida buscando alegria? Sim. Devo viver a vida de modo otimista? Sim. Devo viver a vida acreditando, tendo fé no futuro? Sim. Porque como espírito eu sei que Deus a tudo preside. Eu sei que por maior que seja o desafio na terra, o governador Jesus não abdica do cargo. Eu sei que por mais que as coisas estejam complicadas, eu tenho um espírito protetor que não se afasta de mim. Então eu preciso, apesar dos desafios e dificuldades, manter a esperança. Porque os espíritos nos dizem que muitas vezes o mal ele é aparente.
que muitas vezes por trás de grandes calamidades, catástrofes, pode nascer um bem. Então a gente precisa tomar cuidado para às vezes não ficar muito impressionado com o que acontece e não pensar às vezes que ali pode estar um ato providencial. Muitas das dificuldades do nosso planeta, ao longo da história, promoveram mudanças, progresso. Então é preciso olhar com este olhar. E aí, olha só, as ocorrências de dor são experiência para as de saúde e de paz. A dor, todos nós passamos por dores, por desafios. Mas esses desafios nos ajudam a aprender, a desenvolver os nossos sentimentos. Nos ajudam nesse esforço de superação dos problemas. Porque as virtudes são conquistas nossas, não caem do céu. Não dá para comprar virtude no supermercado. Nós precisamos, no nosso esforço de cada dia, ir conquistando. Então, a felicidade não são coisas. É um estado interno, uma emoção. Essa é uma lição, às vezes, difícil de contar para a criança, que é muito concreta, né? Mas, às vezes, a gente pergunta assim para ela, e ela diz assim, o quanto ela ficou feliz naquele passeio, naquele dia em que ela teve algo, em afetos que ela vivenciou. Não só, às vezes, na entrega de um bem material, mas em afetos, em conversa, em coisas que fizeram com que ela ficasse feliz. Então, abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. E aí, gente, não é ser hipócrita e pensar assim, então eu gosto de sofrer. Não, a gente não gosta de sofrer, nem tem que gostar. É apenas um entendimento de que as nossas dores podem nos levar a um estado melhor de entendimento da vida. É isso. Não é dizer, né? Uma vez disseram para mim, Karine, espírita gosta de sofrer. Eu falei, eu não gosto não, e sou espírita. O que nós acreditamos é que o sofrimento tem uma importância educativa. Por isso Deus permite, para o nosso progresso. O que nós acreditamos é que nós temos o nosso livre-arbítrio e sofremos as consequências dos nossos atos, seja no presente ou no nosso passado. E aí a gente aprende, né? Então é por aí. Mas a gente gosta de ser feliz. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejantes relvas, que teimam em nascer ali colocando belezas no chão. Achei uma poesia que Joana disse para a gente. Muitas vezes nos nossos caminhos existem dificuldades, mas existem belezas. E se a gente foca muito a nossa atenção no pedregulho, a gente não vê às vezes a flor. É preciso pensar que se nós passamos por momentos difíceis, Deus também dá a cada um de nós os meios de superar. Então a gente também precisa acreditar em nós, seguir em frente, acreditar que somos filhos de Deus, né? Reúne essas florezinhas em um ramalhete. Toma das pedras pequeninas fazendo os colares e descobrirá que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Basta a gente seguir dando o nosso melhor. Basta a gente fazer a nossa parte com amor. Se dedicar dentro das nossas possibilidades. Fazer aquilo que temos condições de fazer para nós e para o outro. E aí, muito bem. Mas aí, vamos fazer uma consulta com o Livro dos Espíritos, que também tem umas questões lá sobre a felicidade.
Será que haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Adoro as perguntas que Kardec formulou. Será que tem uma receita? Tem algo assim, né? Lá na questão 922. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a vida material, a gente precisa ter o necessário. E eu vou contar uma coisa para vocês. O necessário que os espíritos estão dizendo é o necessário para a nossa sobrevivência, tá? Sim, o que a gente realmente precisa. Não dá para a gente fazer aquele atalho assim, não, mas eu preciso de algo muito importante, eu não vivo sem ar-condicionado. Vive. É claro que a gente, no calor do Rio de Janeiro, sente falta. Eu não vivo sem carro. Vive. É claro que todas essas questões da matéria são para nós objeto de interesse, porque elas facilitam a nossa vida. Se estiver nos desígnios de Deus que nós tenhamos, vamos ter. Não só nos desígnios de Deus, mas muitas vezes na conquista digna de cada um. Mas pode ser que a gente não tenha, porque talvez tenhamos uma vida com provas que precisamos desenvolver outras questões. Porque cada encarnação, ela é individual. Planejamento reencarnatório, eu sempre digo que é igual cartão de crédito, pessoal e intransferível. Não existe planejamento reencarnatório assim, grupão. Cada um tem o seu, baseado na sua história evolutiva, nas suas tendências. Então, a minha encarnação, ela é, vamos dizer assim, planejada nas melhores possibilidades para o meu desenvolvimento moral, com os desafios necessários para que eu me desenvolva. Então, os meus desafios não são os desafios da minha amiga, porque nós somos únicos, espíritos diferentes e com aprendizados diferentes. Então, muitas vezes, eu ficar comparando a minha vida com o outro, ou tendo o outro como parâmetro, eu vou me iludir, porque as provas dele podem ser uma e as minhas outras. Mas a gente tem que ter certeza de que podemos não ter o que pedimos, mas temos o necessário para a nossa evolução, porque Deus nos ama. Então, e aí ele diz o seguinte, para a vida moral, supondo que todos nós temos o necessário. Para a vida moral, se você quer buscar momentos felizes na sua vida, busca a consciência tranquila. Procura fazer o correto em tudo, procura fazer o seu melhor. E, fé no futuro. Certeza de que Deus permanece conosco. Então, buscar a consciência tranquila e a fé no futuro nos ajudará a ter momentos mais felizes. Porque quando a consciência não está tranquila, digamos que a gente pode estar na melhor festa, com os melhores amigos, naquele evento que para nós é importantíssimo, mas a nossa cabeça não está lá e não para. O nosso coração também não está tranquilo. Então, a gente não consegue estar feliz. Então, essa é a lição dos espíritos. E aí, essa outra questão, 920, Kardec pergunta com muita clareza: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Veja o quanto é importante que a gente estude a pergunta, porque se a gente tirar a palavra completa, muda todo o nosso entendimento. Mas a felicidade completa, plena, a todo instante, aí eles dizem não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas os espíritos continuam nessa segunda frase, que eu coloquei verdinho porque ela é muito importante. Depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, embora eu não tenha uma felicidade completa a todo instante,
eu preciso buscar a minha melhoria. Eu preciso realmente buscar ser feliz, tendo fé no futuro, buscando ter a consciência tranquila, fazendo boas ações, confiando em Deus. Olha que interessante. Então, essa história de que se eu tenho um problema, eu tenho que deixar o problema para resgatar, não é verdade. Porque se eu tenho os meios de resolver, eu preciso resolver. Né? Porque se eu tenho os meios de resolver, é porque Deus permitiu que eu tivesse os meios. E aí, alguns aspectos, eu trouxe aqui alguns recortes para vocês, que podem nos ajudar a essa felicidade atual e futura. Desapego aos bens terrenos, consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Então, entendemos que toda a matéria está aí. Não é renegar a matéria, é entender que ela não é o objetivo da nossa vida. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Algo muito importante que eu trouxe, aí não é um trechinho espírita, tá? É uma reflexão pessoal. É preciso considerar que a vida não é um problema, é um desafio, uma oportunidade de crescimento. E por que eu trouxe essa reflexão? Porque todo planejamento reencarnatório ele é feito para dar certo. Ele é feito para a nossa melhoria. Então, é preciso pensar que a vida é uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento moral. Avaliar as nossas reais possibilidades, tendo a noção de que não é possível a realização de todos os nossos desejos. Nós não vamos, numa encarnação, realizar tudo. Nós vamos realizar algumas coisas. E isso nos ajuda, né? Mas e aí? Fica tranquilo, você vai ter outras. E a cada encarnação estará em condições diferentes. Porque a boa notícia é que nós precisamos evoluir em tudo. Então, as condições de existência, de reencarnatória, se modificam. E aí eu trouxe um trechinho da Joana, que ela diz o seguinte, é uma frase apenas. A maioria dos sofrimentos, já que a gente está falando em sofrimento e felicidade, a maioria dos sofrimentos decorre ou é consequência da forma incorreta porque a vida é encarada. Dependendo da forma como nós venhamos a olhar o mundo à nossa volta, nós podemos estar bem ou não. Podemos ver uma beleza ou podemos ver algo ruim. Então, ela vai nos recomendar para a gente pensar em como a gente está vendo a coisa. E aí, de uma outra maneira, trouxe uma frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, qual é o papel do Espiritismo em tudo isso? O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Lembra que a gente falou do Consolador Prometido logo no início? Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O conhecimento espírita nos ajuda a fortalecer a nossa fé no futuro. Nos ajuda a entender a presença de Deus. E por isso aqui estamos, e que bom que a gente já consegue reservar um momento da nossa vida para estudar o Espiritismo. E eu achei interessante porque logo no início do Evangelho ele fala para a gente não se iludir com coisas que aparentam, mas que de repente não são. E é interessante que a palavra ilusão, né, quando a gente fala eu me desiludi, a gente deveria até ficar feliz porque se desiludiu. Porque a gente, iludido, a gente enxergava a coisa de um jeito que não era. Né?
E existem algumas ilusões que nós podemos criar e que muitas vezes nos afastam dessa busca, dessa paz íntima. Eu trouxe aqui umas que a gente já falou bastante, né? Que quanto mais eu tiver coisas para conquistar, mais feliz eu sou. Isso é uma ilusão. Por quê? Outro trechinho do Evangelho. Porque o homem só possui em plena propriedade aquilo que é lhe dado levar deste mundo. Não vou levar todos os meus CDs e a minha biblioteca de livros. Olha só. E é interessante porque cada um de nós, às vezes, se apega a bens materiais diferentes. Né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não sou apegado. Eu sempre dizia que não era apegado, mas dizia, não, os meus CDs, meus livros, então sou apegado. Né? E aí a gente precisa pensar quais são os bens que a gente é muito apegado para prestar atenção, porque nós não levaremos. Né? Forçado, porém, que abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Eu não levarei a minha caixa de som. Que então que ele possui? Nada que é uso do corpo. Tudo que é uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, esse é um desafio para todos nós. E aqui nesse trecho do Evangelho, nesses itens que nos foi dado para o dia de hoje para estudar, fala também sobre as mortes prematuras. Muitas vezes há uma ilusão nossa acreditar que a desencarnação é um pesar para o espírito. Ah, se desencarnou novo, coitado. Tadinho, tanta coisa para ele usufruir, Deus já levou. E aí o Evangelho vai nos levando a uma outra reflexão, olha só. Deus sabe de todas as coisas. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumamos a dizer que Deus não é justo. Pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva o que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Despedaça o coração de uma mãe, privando inocente a criatura que era toda a sua alegria. Quando eu li esse texto, aquele sentimento assim forte, né? Que muitos nós temos, ok. E aí eu trouxe um livro para todas as pessoas que estiverem sofrendo, ou caso conheça alguém que esteja sofrendo muito por uma morte prematura, tem um livro chamado Crianças no Além. E ele é um livro interessantíssimo, é uma psicografia do Chico, que mostra, primeiro, a ideia de que esses espíritos foram acolhidos no plano espiritual, de que tudo era um acidente, mas que tudo estava de acordo com a providência divina e que esse afastamento ele é temporário. Nós espíritas precisamos entender que o que é a morte? O espírito chegou antes da gente. Olha que simples. Ele voltou para casa antes. Um dia nós voltaremos. Se nós entendermos por este caminho, o sofrimento vai ser mais fácil de superar. Humanos, é nesse ponto que precisar elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, estais onde julga ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Não, né? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Confie em Deus. Não podemos dizer, né, muitas vezes essa desencarnação ela aconteceu rápida, porque o espírito só tinha um período necessário naquela existência, mas com certeza ele vai ter outras. Então a gente já está, algumas outras ideias que eu trouxe.
Acreditar que ao deixar de pensar ou evitar um problema é possível superar. Eu tenho uma coisa me incomodando muito, então a gente foge do problema. Vamos imaginar que aquele negro ali é o probleminha pertinho da gente, né? E a Joana diz o seguinte, olha só, fugir do sofrimento, fugir das nossas dificuldades é um método ineficaz, não resolve. Somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido, porque a gente fica achando, como é que eu resolvo isso? É simples, eu não penso. Não pensar não resolve. Então, o que ela recomenda? Uma atitude corajosa de examinar esse problema. Representa um valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico. Então, eu aceito o problema e mantenho uma atitude corajosa de enfrentar e remover a causa. Não adianta fugir das nossas dificuldades, né? Mas a gente também confiar na nossa capacidade. E quando tudo estiver muito difícil, a prece, que é o nosso reconforto de cada dia. Outra questão importantíssima, que a gente até já falou um pouquinho, é que às vezes a pessoa diz assim, como o Espiritismo fala muito da resignação, podemos às vezes cair na ilusão de que a gente não tem que fazer nada quando está sofrendo. E aí os espíritos dizem, olha, não é bem assim. Joana tem um trechinho que diz o seguinte, que muitas vezes, por comodidade, a maioria das pessoas aceita e se submete ao que poderia mudar, autopunindo-se e acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade que se vê a braços, quando o propósito da divindade para com as criaturas é a perfeição. Então, às vezes, a gente está num sofrimento e está assim, mas eu estou sofrendo por conta da minha reencarnação passada. Mas, às vezes, está no nosso caminho os meios de superar. Então, a gente supera. Porque Deus quer o nosso melhor, a nossa felicidade. Como aquela frase bíblica, Deus quer a destruição do pecado, não do pecador. Né? Então, muitas vezes a gente confunde a ideia de resignação. E aí o que Joana diz? Que a resignação deve ser um estado de aceitar a ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. É claro que existem desafios que não conseguimos superar. Né? Se eu tenho 1,59 de altura, nessa encarnação só me resta me resignar. Não tem opção. Qual é a opção que eu tenho? Usar salto alto. Então, essa dá para fazer. Mas pode ser que eu tenha desafios que esteja na minha mão superar. Aí a gente corre atrás e supera. Ok? Então, essa tirinha, para a gente já estar chegando, eu achei curiosíssima. Este ano eu vou mudar. É mesmo? Vou me tornar uma pessoa melhor. Fará sua reforma íntima? Não, eu marcarei uma plástica, uma lipo. Então a companheira está achando que a mudança é externa. E quem é o verdadeiro espírita? É aquele que se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço em se modificar, em deixar as suas más tendências de lado. Não é aquele, né, perfeito, é o que se esforça. E eu acho extremamente consolador pensar que a gente se esforça. Né? E aí outras ilusões. Eu estou sofrendo porque tem um espírito obsessor pertinho de mim. Aí eu trouxe outra tirinha. A pessoa vai no atendimento fraterno, olha, me ajuda. Eu sinto que o meu marido está sempre junto de mim. E o marido também está pedindo ajuda desencarnado. Me ajude, porque ela só vive pensando em mim. Então, olha só, mais uma vez a gente está falando de uma reforma que ela é íntima. Porque se a companheira deixar o marido através dos seus pensamentos, ambos se libertarão. Né? Então,
Para a gente lembrar, o Livro dos Espíritos nos diz que só se aproxima de nós os espíritos que mantêm afinidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Né? Outra ilusão que muitas vezes causa grandes desafios para nós é acreditar que a gente cuida do espírito e deve esquecer do corpo. Quantos desafios, quantas dificuldades temos porque não estamos cuidando do nosso corpo físico. Então, a gente tem aí uma outra lição. Amai a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é um instrumento do nosso espírito. Né? Nem é legal falar nosso espírito, tá? A gente faz aqui uma correção, porque a gente entende que nós somos espíritos. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Trocamos um pouquinho a ideia para ficar mais. Também é uma ilusão acreditar que a gente não precisa de outro. Nós vivemos em sociedade e precisamos de nos ajudarmos. Precisamos de apoio uns dos outros. E a doutrina espírita tem lá aquele capítulo no Livro dos Espíritos falando da lei de sociedade, que sozinho é difícil, que é preciso do contato uns com os outros para o nosso desenvolvimento moral. E aí eu trouxe para a gente já estar finalizando um exemplo que eu achei interessantíssimo. O companheiro das lides doutrinárias estava doente, um mal que inspirava cuidados. Conversando com Chico, enfatizou: minha vida está por um fio. Não acha que está na hora de sossegar, encerrando as minhas atividades na seara espírita? E Chico: negativo, não pare. Doutor Bezerra de Menezes está me dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Então, olha só. O trabalho, a atividade no bem como uma forma de desenvolvimento nosso moral, como uma forma da gente renovar-se, como uma forma desse desenvolvimento que a gente tanto busca. E para a gente estar fechando, eu trouxe uma música que eu achei ela interessantíssima pela letra. Essa música nos fala um pouco da questão da felicidade. A cantora, a autora se chama Marielza Tiscati e o nome da música se chama Justiça e Fé. E diz o seguinte: trazias o coração repleto de esperança, traçava tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar: por que rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade? Choras? Então, a primeira parte da música tem aquele momento que a gente passa do desafio. Mas a segunda parte diz o seguinte: amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim, verás teus sonhos germinando no futuro. Então persiste, segue em frente, vai, confia em Deus. Tenha a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, por maior que sejam as nossas dificuldades. Tem que dar um play aqui.
doblavam-se os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Então, que a gente possa estar terminando o nosso estudo de hoje, levando para nossa casa bom ânimo, fé, a certeza de que Deus olha por cada um de nós, por cada espírito na criação, e que a gente possa levar a fé e a certeza nesse porvir, ok? Agradecemos a Karina pelo